Olá, meu nome é Clotilde e hoje eu decidi abrir meu coração com vocês. Talvez a minha história se pareça com a sua ou com a de alguém que você ama. Talvez você nunca tenha passado por nada parecido, mas esteja aqui com um coração aberto para escutar. De qualquer forma, se essa história tocar você de algum jeito, eu te peço, se inscreva no canal, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir, que recomeçar é possível. E aproveita e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Eu vou adorar saber até onde minha voz está chegando. Contar tudo isso não foi fácil. Até hoje, mesmo depois de tantos anos, ainda sinto meu peito apertar quando lembro do cheiro da casa naquele dia, do silêncio da minha mãe caída no chão, do olhar vazio do homem que deveria me proteger e me amou do pior jeito possível. Sinto ainda o peso das palavras não ditas, das noites em que fechei os olhos torcendo para desaparecer. Durante muito tempo, eu carreguei a culpa, o medo e a certeza de que ninguém acreditaria em mim. Mas hoje, olhando para trás, vejo uma menina que sobreviveu ao que parecia impossível e uma mulher que aprendeu a costurar os próprios pedaços até voltar a andar firme. Eu venho de Palmares, interior de Pernambuco. Cresci entre goiabeiras, manhãs de feira e o cheiro de bolo de milho no forno. Mas também cresci cercada de silêncio. Silêncio que gritava nas paredes, nos olhares que desviavam, nas portas fechadas. Minha história não é leve, mas é verdadeira. E é por isso que estou aqui. Porque eu sei que ao falar, posso ajudar outras vozes caladas a se reconhecerem. Eu fui ferida, mas eu me reconstruí. Eu fui silenciada, mas hoje eu falo e com esse fôlego que eu convido você a me acompanhar nessa história. Porque apesar de tudo, ela não termina na dor, ela termina em esperança. E esperança, minha gente, a gente compartilha. Naquele dia, o sol parecia não querer sair, a casa estava abafada, e a luz amarelada da cozinha mal iluminava as bordas da pia cheia de pratos. Eu tinha 9 anos, e, como sempre fazia depois da escola, corri para contar para minha mãe que tinha tirado 10 em redação. Entrei pela porta dos fundos, o caderno ainda quente nas minhas mãos suadas, os olhos procurando por ela, que geralmente estava assando pão ou mexendo na panela de feijão. Mas o silêncio me recebeu como um balde de água fria. Mãe, chamei, andando pelos cômodos. Mãe, cadê a senhora? Meu coração começou a bater mais rápido quando reparei que o fogão estava ligado e a colher caída no chão. Como se alguém tivesse saído correndo e deixado tudo no meio do caminho. A colher estava virada, um pouco de arroz grudado nela, e o cheiro de comida queimada começava a tomar conta do ar. Andei devagar até o quarto, sentindo um peso estranho no peito, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não compreendia. Quando empurrei a porta, a cena que vi me congelou. Minha mãe estava no chão, eu ao lado da cama, com os olhos abertos, mas sem vida, os braços estendidos, os dedos ainda tentando agarrar o lençol, como se tivesse caído tentando se apoiar em algo. Um filete de saliva escorria do canto da boca, e os pés estavam descalços, um deles virado de forma esquisita. Eu não gritei, não chorei, só fiquei parada olhando, como se estivesse em um sonho ruim, do qual não conseguia acordar. O caderno caiu da minha mão, e foi o som dele batendo no chão que me trouxe de volta ao mundo. Corri para a rua, gritando o nome dos vizinhos, chamando ajuda, as pernas trêmulas quase me derrubando. Seu Djalma da Casa Amarela veio correndo. Dona Inês entrou atrás dele, e logo a casa estava cheia de vozes, passos apressados, mãos tocando o corpo da minha mãe, tentando encontrar pulso, respirar, vida. Quando meu pai chegou, horas depois, com cheiro de cachaça e gasolina, os olhos dele estavam vermelhos e vazios. Ele não perguntou o que aconteceu. Não me abraçou. Não corou. Só ficou parado olhando para o corpo da minha mãe como se fosse um móvel fora do lugar. Alguém tentou confortá-lo, mas ele empurrou a mão do vizinho e mandou todos saírem. Gritou palavras que eu não entendi direito. Mandou que tirassem o corpo dali, que aquilo não era lugar de velório. Eu me encolhi no sofá, sentindo um frio que vinha de dentro. Quando a ambulância chegou e levaram minha mãe,
Ele não foi junto. Disse que tinha coisas a resolver. E me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era dor, nem tristeza. Era algo mais escuro, mais sombrio. Eu desejei, ali mesmo, desaparecer. À noite, a casa estava um breu. Ele entrou no meu quarto, ainda com cheiro de álcool, e trancou a porta atrás de si. Eu estava deitada de lado fingindo dormir, como minha mãe me ensinara a fazer quando ele voltava violento. Senti a presença dele se aproximar da cama, o peso do corpo afundando o colchão, e ouvi sua respiração pesada, o ranger dos dentes. Você agora é minha responsabilidade, entendeu? Falou com a voz rouca, quase um sussurro, mas cheia de veneno. Agora que sua mãe não está mais aqui, é você quem vai cuidar de mim. Eu tremia. As palavras me atravessavam como agulhas. Tentei recuar, mas ele segurou meu braço com força. E naquele instante, pela primeira vez, entendi o que era medo de verdade. Um medo que não vem só do que pode acontecer, mas do que você já sabe que vai acontecer. Me debati, chorei, pedi, por favor, mas ele só sussurrava. Não grita. Sei Volca Gritter. Ninguém vai te ouvir. E mesmo que ouçam, ninguém vai te acreditar. Depois disso, tudo virou borrão. Lembro da dor, do sangue, do chão gelado, do lençol puxado da cama e do riso abafado dele enquanto saía do quarto. Eu fiquei ali, encolhida, ouvindo os grilos, lá fora, o tic-tac do relógio da cozinha e o som de algo dentro de mim se quebrando. Eu queria minha mãe. Eu chamava por ela em silêncio, com a alma, com tudo que eu era, mas ela não vinha. E eu sabia que nunca mais viria. Naquela noite, eu entendi que o que as pessoas chamam de infância era um lugar de onde eu tinha sido expulsa, sem aviso, sem escolha. Fiquei ali até amanhecer, com um corpo dolorido, a alma vazia, e o coração, jurando que nunca jamais deixaria que isso acontecesse comigo de novo. Só não sabia ainda como manter essa promessa, porque ele voltaria. E eu ainda era só uma menina órfã, presa numa casa onde o luto virou cárcere e o algoz. Na manhã seguinte, quando acordei, o sol já entrava pela fresta da janela, iluminando a poeira no ar como pequenos grãos de ouro. Eu quis acreditar que tinha sido só um sonho ruim, um pesadelo daqueles que parecem reais demais, mas tudo em mim doía menos o corpo, a cabeça, o peito. Sentei devagar na cama, sentindo uma tontura estranha. E vi meu lençol manchado de sangue, seco, como um lembrete cruel de que nada daquilo era invenção. A porta do quarto ainda estava trancada por dentro. E por um segundo me senti segura. Mas bastou eu sair para o corredor e sentir o cheiro de café requentado, misturado com cigarro, que soube que ele ainda estava ali. Na cozinha, ele mexia na caneca com um olhar vazio, como se a vida tivesse voltado ao normal, sem olhar para mim. Disse com voz baixa. A gente precisa conversar. Sentei na cadeira de frente para ele, as mãos escondidas entre as pernas, e o coração batendo tão alto que parecia querer fugir dali. Ele não me pediu desculpas, não demonstrou arrependimento, apenas disse: agora somos só nós dois, e eu vou precisar de você. Você já é mocinha, precisa entender seu papel aqui dentro. Eu não conseguia olhar nos olhos dele. Carapala entrava como farpa. Eu não queria entender. Eu só queria que a minha mãe entrasse por aquela porta e dissesse que estava tudo bem. A partir daquele dia, o silêncio virou minha armadura. Voltei à escola, mas não era mais a mesma. Andava pelos corredores como se flutuasse fora do próprio corpo, respondendo chamada com a voz fraca, evitando olhar para as professoras nos olhos, como se elas pudessem ver o que eu estava escondendo. No recreio, sentava sozinha no canto do pátio, fingindo ler, quando na verdade ficava observando as outras crianças brincarem, rirem, correndo atrás de bolas e pipas, como se o mundo não fosse um lugar perigoso. Eu invejava a leveza delas, queria poder voltar a ser assim, mas dentro de mim, tudo era peixe. Em casa, as coisas pioraram. Ele passava os dias bebendo e resmungando. À noite, batia na porta do meu quarto com os nós dos dedos, como se fosse um ritual. 3 batidas pausadas, e então, o ranger da maçaneta. Eu sabia que se gritasse, ninguém ouviria. A casa era isolada, os vizinhos tinham medo dele, e ele fazia questão de repetir isso. Ninguém vai te ajudar.
nem sua mãe te salvou. Você é minha agora. A frase se repetia na minha cabeça como um eco que eu não conseguia calar. Teve uma tarde em que tentei falar com Dona Elvira, a vizinha que sempre sorria para mim e me dava balas de hortelã. Esperei meu pai sair, fui até o portão dela e disse, com a voz trêmula: Tia Elvira, posso te contar uma coisa? Ela me olhou com ternura e respondeu: Claro, minha flor. Vem cá. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai apareceu do nada, me puxou pelo braço e me levou de volta para casa, gritando que eu estava inventando coisas, que eu era mentirosa, ingrata e que ele ainda ia me ensinar a ser mulher de verdade. Naquela noite, ele me bateu com o cinto pela primeira vez, não porque eu desobedeci, mas porque eu tentei falar. Depois, com o rosto colado no chão do quarto, jurei para mim mesma que nunca mais tentaria pedir ajuda. O medo se enraizou em mim como erva daninha. Comecei a andar com os ombros curvados, evitando chamar atenção. A cada semana, eu criava uma nova história para justificar os roxos nos braços, os olhos inchados, caí da bicicleta, brincando, tropecei na escada, mas no fundo, eu sabia que ninguém acreditava. Eles só não queriam ver. Na escola, a professora Marlene começou a me observar com mais cuidado. Um dia, ela me chamou na sala dos fundos com a voz doce, mas firme. Clotilde, está tudo bem em casa? Ela perguntou com os olhos apertados de preocupação. Eu senti um nó na garganta, minhas mãos começaram a suar, e eu quase disse tudo. Mas, antes que a verdade saísse, lembrei das palavras do meu pai, da dor, do cinto, das ameaças. Então sorri fraco e respondi: Tá sim, tia, é que sinto muita falta da minha mãe. Ela sentiu, e por um instante eu achei que ela não acreditou, mas não insistiu. Talvez achasse que não era da conta dela. Talvez estivesse esperando um momento, certo? Ou talvez, como muita gente naquela época, não soubesse o que fazer com esse tipo de verdade. A verdade é que o mundo inteiro parecia ter medo de ouvir. Comecei a escrever, escondida no fundo do armário. Rasgava folhas do caderno e escrevia frases soltas, pequenas cartas que começavam com socorro e terminavam com, por favor, me salva. Às vezes eu desenhava rostos, com olhos arregalados e bocas costuradas. Outras vezes escrevia coisas que minha mãe dizia: tudo passa, minha filha, tudo que é ruim, um dia termina. Eu não sabia se acreditava nisso, mas era tudo o que eu tinha. Essas palavras viraram minha oração secreta. E escrever, minha forma de continuar respirando. Um dia, guardei um dos bilhetes no bolso e levei para a. Minha ideia era Dixalô, no banheiro feminino, onde alguém pudesse achar. Mas na hora do recreio, enquanto eu caminhava para lá, o bilhete escapou do meu bolso e caiu no corredor. Eu nem percebi, só fui descobrir mais tarde, quando a coordenadora me chamou na sala dela, com os olhos arregalados, segurando aquele pedaço de papel amassado. Ela não disse nada no começo, apenas o estendeu para mim. Eu li a letra trêmula, reconheci minhas palavras. Por favor, alguém me tira daqui. Eu tenho medo de dormir. Meu pai me machuca. Minha mãe morreu. Eu não aguento mais. Olhei para ela, com o rosto queimando de vergonha e medo, e pela primeira vez em muito tempo senti algo que eu quase tinha esquecido: esperança. A coordenadora segurava o papel com as pontas dos dedos, como se ele fosse feito de vidro, prestes a estilhaçar. Seus olhos estavam marejados, e mesmo tentando manter a compostura, percebi o tremor leve na voz quando perguntou: Clotilde, fui eu quem encontrou isso? Foi você quem escreveu? E eu, Quisnig, por um segundo, tudo dentro de mim gritou que não, que aquilo era perigoso, que meu pai descobriria, que ele viria atrás de mim com os olhos de ódio e o cinto na mão, que eu voltaria a sangrar. Mas ao mesmo tempo havia algo no olhar dela, uma espécie de verdade mansa, um espaço seguro, que me fez sentir algo parecido com coragem. Então, não falei nada, apenas assenti, com a cabeça devagar, os olhos fixos no chão, as mãos apertadas, uma contra a outra, até as unhas cravarem na pele. Ela suspirou fundo, se aproximou, se abaixou até ficar na altura dos meus olhos, e disse com uma firmeza que me abalou: Você não vai mais passar por isso sozinha. Eu prometo. Sou estranha para mim. Eu não sabia o que era alguém prometer proteção. Meu mundo inteiro até ali havia sido feito de promessas quebradas.
Naquela tarde, a coordenadora chamou a diretora e me deixaram sentada em uma sala enquanto ligavam para não sei quem. Ouvi vozes agitadas, passos apressados, coltítios pelo corredor. A escola parecia diferente, como se alguém tivesse acendido uma luz que nunca tinha sido acesa. Quando a porta se abriu, entrou uma mulher de cabelo preso num coque e olhar sério. Ela se apresentou como conselheira tutelar, disse que ia conversar comigo, mas que eu só precisava falar o que quisesse, sem pressa, sem medo. Eu tremia. A cadeira parecia me empurrar para fora. O ar da sala parecia mais denso, mas algo dentro de mim se quebrou. E tudo que guardei por tanto tempo começou a sair. Falei da morte da minha mãe, do que aconteceu na noite do velório, das visitas noturnas, das palavras dele, dos bilhetes escondidos, das dores e dos silêncios. Falei baixo, mas com verdade. Senti vergonha, claro, mas também senti um alívio estranho, como se eu estivesse vomitando um veneno antigo. A conselheira apenas ouvia. Não me interrompia. Às vezes chorava, às vezes respirava fundo. Quando terminei, ela tocou minha mão com delicadeza e disse: "Você foi muito corajosa. Você é muito mais forte do que imagina." Saí daquela sala com a sensação de que algo tinha mudado, mas a mudança vem sempre acompanhada de medo. Fui levada para uma sala da direção, onde disseram que eu não voltaria para casa naquele dia, que ficaria em um lugar seguro, com outras crianças, por um tempo, enquanto tudo era resolvido. Meu primeiro impulso foi recuar. Perguntei: "E se ele vier me buscar? E se ele descobrir onde estou?" A conselheira disse: "Ele não vai te tocar de novo. Já avisamos a polícia. Vamos cuidar de você agora." A polícia, essa palavra me deu um calafrio. Eu imaginava os policiais como figuras distantes, que só apareciam em filmes. Nunca pensei que viriam por mim. E vieram. No fim daquela tarde, vi uma viatura estacionar em frente à escola. 2 homens de farda desceram, olharam em volta, e um deles me viu pela janela. A conselheira me abraçou e disse: "Eles vieram te proteger." Mas meu corpo tremia, porque tudo em mim dizia que, se meu pai descobrisse, eu pagaria por isso. Fui levada para o abrigo naquela noite, um lugar limpo, com paredes brancas e camas alinhadas. Outras meninas me olhavam com curiosidade. Algumas sorriam, outras apenas observavam. Dormi com dificuldade, mesmo estando em segurança. Sentia do cheiro da minha mãe, da voz dela me chamando para jantar. Mas pela primeira vez em anos, não tive medo do barulho na porta. Não precisei fingir dormir. E isso foi tão novo que me fez chorar. No dia seguinte, me levaram a um lugar chamado Delegacia da Mulher. Sentei em uma sala fria, com uma policial que me tratou com gentileza. Ela me perguntou se eu podia contar tudo de novo, dessa vez para o registro. Eu hesitei, mas repeti tudo, com detalhes, com a dor ainda fresca. Assinei meu nome com a mão tremendo. Vi adultos conversando entre si, indo e vindo, papéis sendo preenchidos, e senti que o mundo tinha finalmente virado os olhos para mim. 3 dias depois, recebi a notícia. Ele tinha sido preso. Meu pai, o homem que destruiu minha infância, havia sido encontrado escondido na oficina onde trabalhava. Tentou negar, mas as provas estavam ali. Os registros, meu depoimento, testemunhos de outros vizinhos, que finalmente resolveram falar. Descobriram que ele já tinha passagem pela polícia por agressão, e que havia uma denúncia antiga de tentativa de estupro de uma prima. Tudo veio à tona como uma represa rompida. Quando me contaram, minha reação não foi de alegria, foi de alívio. Um silêncio diferente tomou conta de mim, um silêncio que não pesava. Eu estava livre. Pela primeira vez, verdadeiramente livre. Mas ainda assim, havia muito a reconstruir dentro de mim. E eu sabia que aquele era só o começo da minha história. O abrigo onde fui morar depois da prisão do meu pai era simples, mas acorreder. As paredes tinham cheiro de tinta nova, como se alguém tivesse se esforçado para apagar a tristeza que aquele lugar já presenciara. Havia meninas de todas as idades, algumas muito pequenas, outras quase adultas, todas com o mesmo olhar marcado por alguma dor. O primeiro dia foi difícil. Eu ainda me senti encolhida por dentro, desconfiada de qualquer palavra doce, porque aprendi a temer gentilezas elas,
sempre vinham seguidas de algo ruim. A coordenadora do abrigo, Dona Toriza, era uma mulher firme, de voz grave e passos decididos, mas tinha um olhar diferente de todos os adultos que conhecia até então. Ela não me tratava com pena, nem com pressa. Quando me entregou um cobertor, disse apenas: "Aqui você pode dormir em paz." E essas palavras, tão simples, me deram um nó na garganta que durou a noite inteira. No quarto que agora era meu, uma cama de madeira, uma janela com cortina cor-de-rosa desbotada e uma estante cheia de livros infantis me aguardavam. Sentei na cama com a coluna ereta, sem saber se podia mesmo descansar. Passei a madrugada, ouvindo os sons do abrigo, passos no corredor, o ronco baixo de alguma colega, o vento batendo na veneziana e tentando entender como era viver num lugar onde ninguém me batia ou gritava comigo. No terceiro dia, entrou na sala uma mulher que transformaria minha vida. Chamava-se Adélia. Tinha cabelo branco cortado bem curto e usava vestidos floridos que cheiravam a lavanda. Era professora aposentada e voluntária do abrigo. Toda terça-feira, ela entrava com uma caixa de papelão cheia de livros, lápis de cor e folhas em branco. As meninas corriam até ela como se estivessem reencontrando uma avó perdida. Eu, no entanto, ficava no fundo, observando. Não confiava. Ela parecia boa demais, gentle demais. Sempre dizia bom dia cantando, sempre sorria com os olhos, mas eu já tinha aprendido que sorrisos podem ser armadilhas. Num desses encontros, ela começou a ler um poema. A sala ficou em silêncio. A voz dela era calma, pausada, como se cada palavra merecesse saboreada. Quando terminou, olhou para mim e disse: "Clotilde, quer ler o próximo?" Fico aí gelada, todas me olharam. Tentei dizer que não sabia, mas ela se aproximou, agachou do meu lado e sussurrou: "Eu vi você lendo ontem no pátio." Vocala, muito bem, eu só quero ouvir sua voz. Aquilo me desmontou por dentro. Ninguém nunca tinha me pedido para falar, só para obedecer. Peguei o papel com as mãos trêmulas e li. No começo a voz saiu fraca, mas ela sorria para mim como se eu estivesse lendo a coisa mais linda do mundo. Quando terminar, ela bateu palmas e disse: "Essa menina vai longe." Pela primeira vez, senti que talvez fosse verdade. Adélia passou a vir. Começou a trazer livros só para mim, sempre escolhidos com cuidado. Um dia me deu um diário e disse: "Escreva o que quiser, não precisa mostrar para ninguém. Suas palavras são só suas." Eu escrevia todas as noites, datada do lado, sob a luz fraca da luminária. Escrevia sobre minha mãe, sobre o que sentia quando via a chuva, sobre os medos que ainda viviam dentro de mim. Aos poucos, minha letra ficou mais firme, minhas frases mais corajosas. Um dia, escrevi: "Eu não sou mais só o que me fizeram." Quando li essa frase em voz alta, sozinha no quarto, chorei. Era como se eu tivesse me encontrado pela primeira vez. Comecei a ver Adélia como uma ponte. Ela me atravessava da dor para a possibilidade. E quanto mais eu me aproximava dela, mais minha casca de silêncio se rachava. Foi Adélia quem sugeriu que eu fizesse provas para uma escola melhor. Disse que minha mente era afiada, que eu tinha sede de aprender. No começo, ri da ideia. Como alguém como eu, com tanta bagagem escura, poderia ir para uma escola onde os alunos tinham mochilas novas e pais nas reuniões? Mas ela insistiu, disse: "Você não é o que passou, você é o que faz com isso agora." Então tentei. Estudei com ela nos fins de semana. Fiz redações, resolvi problemas de matemática, aprendi a organizar minhas ideias. Quando passei na prova, achei que era um engano. Mas não era. Era o começo de uma nova etapa. O abrigo vibrou com a notícia. Ganhei um uniforme usado, livros do Dous, e fui matriculada. O medo de fracassar me acompanhou no primeiro dia de aula, mas algo dentro de mim já sabia. Eu tinha sobrevivido ao pior. E se eu tinha conseguido sobreviver àquilo, podia enfrentar o que viesse. Nos meses que se seguiram, continuei no abrigo, estudando, lendo, escrevendo, até que um dia, Adélia me chamou para conversar no Jardim dos Fundos. Ela olhava as flores com carinho, como se fossem filhas. Quando se virou para mim, seus olhos estavam marejados. Disse que tinha pensado muito
conversado com o juiz e com os responsáveis do abrigo, e que queria me levar para morar com ela, que queria ser minha família. Minhas pernas quase cederam. Eu não soube o que dizer. Ela então segurou minhas mãos e disse: Clotilde, eu sei que te machucaram, mas eu nunca vou te tocar com dor. Só com amor. Eu não sabia o que era ser filha de novo. Mas naquele instante, pela primeira vez, desde que minha mãe se foi, senti que alguém me via inteira. Idem, um sim sussurrado, mas cheio de tudo, o que eu ainda nem sabia nomear. No dia em que deixei o abrigo para morar com Adélia, o céu estava coberto por nuvens pesadas, mas o ar tinha um cheiro doce de mudança, como terra molhada antes da chuva. Eu me lembro de cada detalhe daquela manhã: a mala azul que ganhei de doação, as roupas dobradas com cuidado, o bilhete de uma das meninas escrito com caneta rosa dizendo "Seja feliz" e o abraço coletivo que recebi no portão. Cork baixa apressado, e dentro de mim, uma mistura de medo e esperança brigava por espaço. Adélia chegou com um carro pequeno e o porta-malas aberto, usando um lenço colorido no pescoço, e um sorriso tão sereno que, por um instante, me fez esquecer todas as versões de lar que eu já conheci. Entramos no carro em silêncio, mas ela segurou minha mão por alguns segundos e disse: Você não está indo embora de um lugar. Está indo em direção a você mesma. Aquilo me deu vontade de chorar, mas eu engoli o nó na garganta. Eu ainda não sabia como era confiar completamente, mesmo nela. Mesmo depois de tudo que fez por mim, eu ainda tinha cicatrizes que coçavam por dentro, lembrando que segurança, para mim, era uma ideia difícil de aceitar. A nova casa era pequena, com um jardim cheio de vasos e uma varanda com 2 cadeiras de balanço. O chão de madeira rangia em alguns pontos e a cozinha tinha cheiro de bolo quase todos os dias. Adélia me mostrou meu quarto. Uma cama de casal com colcha florida, uma estante com livros que ela mesma escolheu e uma escrivaninha com um caderno novo de capa dura. Você pode escrever tudo aqui, ou deixar em branco se quiser. Ou quoto, seu, como, a vida. Eu andava devagar pelos cantos da casa, como se estivesse pedindo licença ao lugar. Não era como antes. Ninguém batia portas, ninguém gritava meu nome como ameaça. As manhãs eram calmas, com música clássica tocando baixinho no rádio e o som da chaleira avisando que o chá estava pronto. No início, cada gesto de carinho me deixava desconcertada. Quando ela tocava meu ombro para me chamar, eu enrijecia. Quando elogiava minha leitura, eu desconfiava. Achava que a bondade tinha um limite e que cedo ou tarde ela também se cansaria de mim, como todo mundo. Mas Adélia era paciente. Tinha o tipo de silêncio que acolhe. Nunca forçava uma conversa, mas estava sempre ali quando eu precisava falar. Foi nesse ambiente que comecei a perceber o quanto o trauma ainda morava em mim. Teve uma noite em que acordei gritando, suando, os olhos arregalados, a lembrança do meu pai invadindo o sono como um ladrão. Adélia entrou no quarto correndo. Sentou-se na beira da cama e não perguntou nada, só segurou minha mão até minha respiração acalmar. Depois disse: O corpo lembra, mesmo quando a gente não quer, mas um dia ele aprende que já passou. Eu chorei como criança e naquele choro havia um pedido mudo de perdão, por estar quebrada, por ainda ter medo, por ser difícil de amar. Mas ela não me cobrava cura, só presença. E ali, com a mão dela apertando a minha, comecei a entender o que era ser cuidada de verdade. Aos poucos fui me adaptando à rotina. A escola nova era grande, cheia de gente que eu não conhecia. E nos primeiros dias caminhei pelos corredores como um fantasma, tentando me esconder em mim mesma. Mas havia uma professora de literatura, chamada Camila, que enxergou algo em mim. Ela me incentivava a participar, lia minhas redações com olhos brilhando, dizia que eu escrevia com alma. Um dia, me chamou depois da aula e perguntou se eu já tinha pensado em ser escritora. Eu ri, envergonhada, e respondi que não sabia nem quem eu era direito. Ela disse: Talvez você descubra escrevendo. Essa frase ficou comigo. Foi nesse tempo que recebi a notícia oficial. Meu pai havia sido condenado. Pegou 23 anos de prisão, por abuso, agressão e outros crimes. Quando soube, não senti alegria,
nem alívio pleno. Senti um vazio estranho, como se a dor ganhasse um ponto final, mas eu ainda estivesse segurando a caneta. Fui até o quintal, sentei sob a árvore que Adélia plantara quando a mãe dela morreu. E fiquei ali olhando o céu por horas. Tentei imaginar o rosto dele atrás das grades, mas o que veio foi o rosto da minha mãe. Tão jovem, tão viva, tão longe. Falei em voz alta. Ele não venceu. Mamãe, ele não venceu. E naquele momento, senti um vento leve tocar meu rosto, como um sussurro de resposta. Escrevi isso no meu diário naquela noite. Pela primeira vez, não escrevi como vítima, mas como sobrevivente. Os meses que seguiram foram os mais importantes da minha vida. Adélia me ensinou a cozinhar, a plantar hortelã, a confiar no tempo. Me mostrou que carinho pode ser constante, que nem todo mundo vai embora, que há gente que fica. Quando completei 15 anos, ela fez um bolo de laranja e colocou uma vela. Rose Nomel me deu um envelope com um bilhete escrito à mão. Você está renascendo hoje. Eu li e chorei ali mesmo, com a boca suja de glacê, o coração apertado de gratidão. Naquele aniversário, senti que o mundo podia ser bom. Ainda doía lembrar, claro. Ainda havia noites difíceis, dias nublados, fantasmas que vinham sem bater. Mas agora, eu tinha onde me abrigar. E mais do que isso, tinha com quem dividir a luz. E isso, para quem viveu anos na escuridão, era o maior presente que alguém podia receber. As manhãs na casa de Adélia tornaram-se um ritual de recomeço. Acordávamos cedo, mesmo nos fins de semana, e íamos para a cozinha ainda com os pés descalços, deixando pegadas leves no chão de madeira. Ela sempre dizia que o corpo precisava de rotina, mas a alma precisava de silêncio. E por isso, as primeiras palavras do dia eram sussurradas, quase como uma oração sem nome. Eu me sentava à mesa com uma xícara de chá quente entre as mãos, e observava as mãos dela preparando o pão. Cada resto era meticuloso, como se a massa exigisse respeito. Foi nesse ambiente de calma e constância que comecei a reconstruir meu jeito de existir. Comecei a entender que havia beleza no simples, que o mundo podia ser macio. Mesmo depois de tanto corte, aos poucos fui deixando meu corpo relaxar diante dos toques leves, dos abraços sem motivo, dos restos cotidianos, que para quem foi ferida dentro da casa, significam mais do que qualquer discurso. Adélia sempre dizia que o tempo não cura tudo, mas ensina a gente a costurar os rasgos. Um dia, me deu uma caixinha com linha e agulha e disse: "Vou te ensinar a bordar. Não só porque é bonito, mas porque é preciso. Bordar exige paciência, exige olhar com calma para aquilo que está sendo criado, ponto por ponto, e aprender a suportar os erros sem desmanchar tudo. Começamos com flores simples, pontos retos, e eu errava muito, me frustrava, dizia que não era para mim. Ela ria com doçura e respondia: "Você está costurando sua alma sem perceber." E de fato, havia algo de terapêutico em repetir o gesto, em puxar a linha, em ver surgir aos poucos uma imagem que antes não existia. Cada flor bordada parecia uma palavra não dita. Cada cor que eu escolhia trazia um pedaço daquilo que eu ainda não sabia nomear, mas sentia no fundo do peito. Durante esse período, comecei também a escrever mais. A professora Camila, da escola, havia me incentivado a participar de um concurso de redação sobre superação. No início, hesitei. Como contar minha história sem reviver a dor? Como transformar tudo aquilo em algo que outras pessoas pudessem ler sem que isso me esmagasse? Mas Adélia me lembrou: você não precisa contar tudo, só precisa contar o que quiser, do seu jeito. E foi assim que sentei a escrivaninha e escrevi uma carta para a menina, que eu fui aos 9 anos. Comecei com "Me perdoa por ter demorado tanto para te proteger", e terminei com "Você é mais do que o que te fizeram." Quando entreguei o texto, minhas mãos tremiam, mas havia orgulho nos meus olhos. MS, depois recebi a notícia de que havia ganhado o primeiro lugar. Quando subi no palco para ler meu texto na frente da escola, meu coração quase saiu pela boca, mas eu li com a voz firme, sem chorar, com o peito cheio de algo que parecia coragem. E, pela primeira vez, fui aplaudida por ser quem eu era. Não apesar da minha história, mas por causa dela. Adélia chorou,
naquele dia discretamente, com um lenço no colo. E à noite, quando voltamos para casa, ela colocou minha redação em uma moldura e pendurou na parede da sala, entre fotos de família, como se aquele texto fosse um retrato de mim. Eu me lembro de ter ficado ali parada, olhando para a moldura por muito tempo, tentando entender como algo que nasceu da dor podia ocupar um lugar tão bonito. Foi nesse momento que percebi. Eu estava construindo uma nova narrativa, ponto por ponto, palavra por palavra. Ainda havia sombras em mim, claro. Ainda tinha dias em que o medo voltava, sorrateiro, sem pedir licença. Às vezes, acordava com o cheiro dele nas narinas, como se meu pai estivesse no quarto, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Nesses noites, Adélia me deixava dormir na rede da varanda, embalada pelo som dos grilos e pelo vento fresco. Ela dizia que a natureza sussurra verdades que a gente esquece. E era verdade. Eu aprendia, aos poucos, a me ouvir de novo. Foi também nesse período que voltei a sonhar. Sonhava com minha mãe, com frequência. Às vezes ela aparecia em lugares improváveis, sentada numa bicicleta, rindo com os cabelos soltos ao vento, ou cozinhando um feijão que perfumava a casa inteira. Nos sonhos, ela nunca falava nada, mas seus olhos me diziam tudo. Diziam que eu tinha sobrevivido por nós duas, que ela não tinha conseguido me salvar, mas que de algum jeito eu tinha me salvado. Um dia, contei isso para Adélia, e ela segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Talvez sua mãe esteja bordando lá do céu com você." E naquele instante, eu tive certeza de que não estava mais sozinha. Com o passar do tempo, comecei a frequentar oficinas de escrita no Centro Cultural da cidade. Conheci outras meninas com histórias parecidas, algumas mais recentes, outras antigas, como a minha, e percebi que havia algo poderoso em compartilhar, em colocar para fora aquilo que tentaram esconder dentro de nós. Fiz amigas, dei palestras pequenas, vi mulheres idosas virem me abraçar, dizendo: "Eu também passei por isso, mas nunca falei para ninguém." E entendi que meu corpo, minha voz, minha escrita, tudo isso podia ser ponte para outras, e que cada passo meu em direção à luz era também um passo em nome da minha mãe, da criança que fui, e de todas as mulheres que ainda vivem em silêncio. Dia em que Adélia me chamou para conversar no jardim, foi um daqueles em que o tempo parece respirar junto com a gente. O céu estava límpido, o vento soprava devagar entre os galhos do pé de goiaba, e as flores da hortênsia balançavam como se dissessem sim para alguma coisa que ainda não tinha acontecido. Eu estava sentada no degrau da varanda, escrevendo no meu caderno quando ela apareceu com 2 xícaras de chá e um olhar diferente, como se carregasse dentro dos olhos uma pergunta grande demais para ser dita de uma vez só. Ela se sentou ao meu lado e por um tempo apenas ficou em silêncio, observando os passarinhos que bicavam as sementes no chão. Depois respirou fundo e disse com voz baixa, quase tímida: "Clotilde, tenho pensado muito em você e no que somos uma para a outra." Parei de escrever, fechei o caderno devagar, tentando entender para onde aquilo estava indo. Ela continuou, olhando agora diretamente para mim, com aquele jeito firme e carinhoso que só ela sabia ter. "Você sabe que eu te amo, não sabe? E sabe que o que vivemos juntas aqui não é qualquer coisa, é família." Meu coração disparou, não por medo, mas por surpresa. Ela então pegou um envelope que estava dobrado no bolso do vestido e colocou sobre meu colo. "Isso aqui é o começo do resto da sua vida." Dentro havia os papéis do processo de adoção. Ela queria ser, oficialmente, minha mãe. Eu olhei para o envelope como se fosse um pedaço de sol. Meus dedos tremiam ao tocá-lo, e o silêncio que seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. Ela sorriu, meio nervosa, e disse: "Não precisa decidir agora, mas eu queria que você soubesse que para mim você já é minha filha há muito tempo." Eu não consegui falar nada. Senti as lágrimas escorrerem, antes mesmo de perceber que estava chorando. Ela me puxou para um abraço, desses que não exigem palavras, que bastam por si. Ali, entre as hortênsias e o cheiro do chá de camomila, senti que algo dentro de mim se ajeitava no lugar, como se, depois de tanto tempo solta no mundo,
eu finalmente tivesse onde pousar. Nas semanas seguintes, o processo avançou com a rapidez que só acontece quando a verdade é tão evidente que ninguém tem coragem de atrapalhar. Psicólogos, assistentes sociais, papéis, audiências, tudo correu com fluidez. E no dia que o juiz assinou a decisão, Adélia me levou para jantar fora. Era um restaurante simples, de comida caseira, com uma luz quente e música baixinha, tocando no fundo. Quando o prato chegou, ela levantou a taça de suco e disse: "A minha filha", que floresceu, onde parecia impossível. E eu, pela primeira vez na vida, senti que pertencia a alguém. Não como posse, mas como amor. A vida com Adélia seguia num compasso doce e firme. Ela era feita de manhãs calmas e de conselhos sussurrados, entre um chá e outro. Nunca me pressionava, mas sempre me empurrava suavemente para frente, como quem sabe o tempo certo da semente e da colheita. Quando completei 16 anos, ela me presenteou com uma máquina de escrever antiga. Disse: "Suas palavras merecem esse som." E de fato, o som das teclas ecoando pela casa passou a fazer parte da nossa rotina, como a chaleira ou o canto dos pássaros. Escrevia todas as noites, transformava lembranças em contos, dores em crônicas, saudades em poesia. Adélia lia tudo com atenção. Às vezes não dizia nada, apenas me entregava o papel com uma flor seca presa nele. Era o jeito dela de dizer: "Estou com você." Certa noite, após ler um texto sobre minha mãe, ela me contou que também havia perdido a mãe muito jovem, que também tinha sentido aquele buraco silencioso no peito que nada preenche. E foi nesse momento que percebi que amor verdadeiro nasce do reconhecimento da dor no outro, que é possível criar laços profundos mesmo entre almas remendadas. Com a adoção legalizada, passamos a fazer planos juntas. Ela falava em faculdade, em bolsa de estudos, em publicar meus textos, e eu, que por tanto tempo só havia sonhado em sobreviver, comecei a sonhar em viver. Um dia, numa feira literária do interior, participei de uma roda de conversa com outras jovens escritoras. Quando contei um trecho da minha história, o silêncio que se formou foi cheio de escuta. Ao final, uma senhora se aproximou e disse, com os olhos marejados: "Você me lembrou de mim mesma quando eu era menina. Obrigada por dar voz a tantas que não puderam falar." Saí dali com as pernas bambas, o coração palpitando de emoção, e uma certeza nova dentro de mim. Minha voz tinha poder, não para apagar o passado, mas para iluminar o caminho de outras. Foi também nesse tempo que Adélia adoeceu, pela primeira vez, uma gripe forte, que não cedia, depois febres recorrentes, exames, médicos. O diagnóstico veio como um sussurro duro: lúpus, uma doença autoimune, sem cura, mas com tratamento. Ela me olhou nos olhos e disse: "Estou velha, minha flor. Meu corpo está cansado, mas minha alma está tranquila. E você é minha paz." E naquele instante, senti que os papéis haviam começado a se inverter. Eu cuidaria dela agora, com a mesma delicadeza com que ela costurou meus pedaços. Passamos a andar mais devagar, a ouvir mais música, a rir de coisas pequenas. A doença nos lembrou da importância de aproveitar o hoje. E, todos os dias antes de dormir, ela repetia: "Boa noite, minha filha." E eu respondia: "Boa noite, minha mãe." Cada vez que essa troca acontecia, eu sentia como se um milagre silencioso estivesse acontecendo ali, no escuro do quarto, entre duas sobreviventes que se encontraram no tempo certo. Comecei a dar aulas aos 18 anos, ainda estagiando, numa escola pública que ficava a 2 bairros de casa. Lembro da primeira vez que entrei na sala como educadora, e não como aluna menos meus pés suavam dentro do sapato gasto. Meu coração batia no ritmo acelerado de quem carrega algo precioso demais para deixar cair. A sala estava cheia de vozes, altas, cadeiras arrastando, crianças distraídas e olhos inquietos. Quando me apresentei, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Me chamo Clotilde, e hoje vamos conversar sobre histórias." Alguns riram, outros me ignoraram, mas alguns poucos prestaram atenção, como se sentissem que aquela palavra, histórias, tinha peso, tinha carne, e tinha... Eu não estava ali apenas para ensinar
gramática ou pontuação. Eu queria ensinar o que ninguém me ensinou quando eu precisei, que a palavra pode ser abrigo, que a linguagem pode ser resistência, e que ninguém é obrigado a carregar o silêncio para sempre. Eu via nos olhos de alguns alunos o mesmo cansaço que já habitou os meus. Havia ali meninas com a alma encolhida, meninos com o peito duro demais para a idade, e isso doía, mas também me movia. Na sala dos professores, às vezes me sentia deslocada, era jovem, recém-chegada, e meu jeito quieto fazia alguns me olharem, como quem tenta decifrar um idioma estrangeiro. Mas havia uma professora mais velha, Lourdes, que um dia me ofereceu um café e disse: "Sua presença tem calma, menina. Continue assim, mesmo que cause estranhamento." Aquilo me deu força. Com o tempo, os alunos começaram a confiar em mim. Deixavam bilhetes na mesa, me contavam sobre suas casas, sobre as brigas dos pais, os sonhos impossíveis. Um deles, Vinícius, uma criança de 12 anos, que raramente falava, me entregou um poema escrito em papel de pão. Dizia: "Eu não sei fazer rima, só sei que dói dormir com fome." Guardei aquele papel até hoje, como lembrança de que cada palavra pode ser um grito preso tentando nascer. Eu incentivava a escrita como ferramenta de cura, e vi crianças descobrirem que suas vozes tinham valor. Criei um projeto chamado Caderno de Escuta, onde cada aluno podia escrever anonimamente o que quisesse, sem julgamentos. Os cadernos se encheram de segredos, desabafos, desenhos tristes e sonhos escondidos. E eu lia tudo com o cuidado de quem segura a alma de alguém nas mãos. Foi durante esse tempo que recebi uma carta da prefeitura, me parabenizando por um trabalho que mudava a comunidade pela escuta. Sorri quando li isso, porque nunca me vi como alguém importante. Sempre me senti mais como uma jardineira, plantando palavras e esperando o tempo fazer o resto. Mas aquela carta me fez pensar que talvez eu pudesse ir além. Adélia me incentivou a escrever um livro. Dizia: "Você carrega muitas vidas dentro da sua história. Conta, Clotilde, conta." Comecei a escrever nas madrugadas, com a máquina de escrever antiga, a mesma que ela me dera anos atrás. O som das teclas era como o barulho do meu peito batendo firme. Escrevi tudo com cuidado, com honestidade. Não escondi as partes duras, mas também não deixei que a dor fosse o centro de tudo. Falei da infância da minha mãe, do medo, mas também da Adélia, das aulas, das crianças, da força que nasce onde a vida quis matar. Dei ao livro o nome de Silêncio Nunca Mais, porque era isso que ele representava para mim. A quebra de uma prisão sem grades. O fim de uma escuridão sem janelas. Quando o livro foi lançado, não houve festa, nem flashes. Apenas uma tarde, tranquila, numa biblioteca comunitária, com cadeiras de plástico e bolo de fubá no canto. Mas as pessoas vieram, mulheres mais velhas, algumas de cabelo preso em coque, com olhos cansados e mãos calejadas. Sentaram-se ali como quem espera algo que sempre foi negado. Li trechos do livro, com a voz embargada, mas não chorei. No final, uma senhora se levantou, me abraçou forte e disse: "Você contou a minha história, mesmo sem me conhecer." E naquele abraço, eu entendi que o que eu vivi não era só meu, era demo, e que minha voz, por mais pequena que parecesse, podia alcançar outras vozes aprisionadas. A publicação do livro trouxe convites. Fui chamada para falar em escolas, feiras, igrejas. Em cada lugar, havia alguém esperando se reconhecer. Um dia, numa palestra para professoras aposentadas, uma mulher se aproximou e, chorando, sussurrou: "Eu também fui abusada pelo meu pai. E nunca contei para ninguém." Eu segurei sua mão e disse: "Você não precisa contar tudo hoje, mas nunca mais precisa calar." Depois disso, criei um grupo de apoio para mulheres com mais de 50 anos que sofreram abuso na infância. Dei o nome do Filhas do Recomeço. Começamos com 4 participantes. Em um ano, já éramos 27. Algumas nunca tinham falado em voz alta o que viveram. Outras carregavam décadas de culpa e vergonha. Nos encontros, chorávamos juntas, mas também ríamos. Descobrimos que a dor compartilhada perde o veneno, e que mesmo aos 70,
Ainda é possível começar de novo. Adélia assistia tudo com orgulho calado. Já não escrevia tanto, por causa da doença, mas sempre estava presente nos encontros. Sentada na primeira fileira, com os olhos marejados e o coração exposto. Um dia, me disse, você se tornou o que eu sonhei ser. E Yu responde, eu me tornei o que você teve coragem de amar. Nós nos abraçamos naquele fim de tarde, como duas mulheres que sabiam que o amor verdadeiro não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapa. E eu seguia, cada vez mais firme, sabendo que minha história, nascida da escuridão, agora era farol para outras. A primeira vez que vi o auditório cheio, quase voltei para casa. Era um sábado nublado, daqueles em que o vento passa entre as folhas e sussurra memórias antigas. E eu estava ali, de vestido azul marinho, com os pés firmes no chão, mas o coração leve como se fosse feito de papel. A universidade havia me convidado para participar de um documentário sobre mulheres que transformaram suas histórias em ação social. E eu fui indicada por uma das professoras que acompanhava o Filhas do Recomeço desde o início. Quando entrei no palco, as luzes me cegaram por um instante e vi apenas silhuetas, mas bastou minha voz romper o silêncio para que tudo dentro de mim se reorganizasse. Comecei dizendo: meu nome é Clotilde, e por muitos anos ele foi sinônimo de medo. Hoje é sinônimo de reconstrução. Contei minha história em fragmentos, sem me demorar nos detalhes da violência, mas sem esconder a verdade. Falei sobre minha mãe, sobre o dia do velório, sobre o silêncio que me aprisionou e sobre a mão de Adélia, que um dia segurou a minha e me devolveu a vida. O auditório ficou em silêncio, mas era um silêncio vivo, um silêncio que escutava, que respirava comigo. Quando eu terminei, ouvi os aplausos, não como um espetáculo, mas como um abraço coletivo. Eu desci do palco com os olhos marejados, sentindo que minha voz, aquela mesma que foi calada por tanto tempo, agora se espalhava como semente. Nos dias que seguiram, recebi mensagens, cartas, convites. Algumas vinham de meninas jovens, outras de senhoras que carregavam 60, 70 anos de segredos não ditos. Uma delas, Lucinda, tinha 83 anos e escreveu: eu fui violentada pelo meu pai aos 8 anos. Você é a primeira pessoa que me fez sentir que não sou culpada. Eu chorei lendo aquelas palavras. Cada uma daquelas cartas era como uma pedra retirada do meu peito e colocada no lugar certo, no terreno da empatia. Passei a viajar com mais frequência, levando comigo o livro, os cadernos de depoimentos das mulheres do grupo e, acima de tudo, minha escuta. Descobri que mais importante do que contar minha história era abrir espaço para que outras contassem as delas. Em cada encontro, fazíamos um círculo de cadeiras, e eu começava dizendo: vocês não precisam se apresentar. Basta estar aqui. Estar aqui já é coragem. Numa dessas viagens, fui chamada por uma escola rural, no interior da Bahia. As professoras contaram que havia meninas muito caladas, retraídas, e que meu trabalho poderia ser uma ponte. Eu fui. Cheguei de ônibus, com a mala na mão e a alma preparada para acolher. Lá, conheci Juana, uma menina de 11 anos com olhos negros e profundos, que me olhava como se eu fosse um espelho. No segundo dia de oficina, ela me entregou um bilhete escrito com letra torta: eu não gosto de dormir em casa. Loto. Eu reconheci esse tipo de frase. Era como se fosse escrita pela minha mão de infância. Conversamos, com jeitinho, com cuidado, e, dias depois, ela teve coragem de falar com a diretora. Um processo se iniciou e, enquanto tudo caminhava, eu senti dentro de mim que aquela menina, tão pequena, já estava pegando as rédeas da própria história. Acompanhei o caso à distância, mas com o coração inteiro, e foi ali que entendi: minha missão não era salvar ninguém. Era apenas acender a lâmpada que ajuda a pessoa a enxergar a própria saída. Enquanto isso, Adélia seguia com a saúde delicada, mas com o espírito intacto. Mesmo quando estava fraca, fazia questão de me acompanhar até o portão, segurando meu braço, me olhando com ternura. Uma tarde, sentada na poltrona, onde ela bordava, segurou minha mão e disse: você está transformando sua dor em rio, minha filha. E rios, você sabe,
não voltam atrás. Eu segurei a mão dela com força e respondi: eu sou esse rio, porque a senhora foi o primeiro chão por onde ele passou. Nós rimos, e ela me chamou de teimosa, como fazia sempre que se emocionava. Os dias em casa com ela tornaram-se ainda mais preciosos. Eu cozinhava para nós duas, lia meus textos em voz alta e colocava música baixa no fim das tardes. Mesmo quando ela não tinha força para conversar, seus olhos diziam tudo. Diziam que ela estava orgulhosa, que estava em paz. Às vezes, eu deitava no chão da sala, perto dos pés dela, e ficávamos ali, em silêncio, como duas velhas conhecidas da vida, cada uma com suas cicatrizes, cada uma bordando os próprios dias. Quando o documentário foi ao ar, recebi uma ligação da coordenadora de um centro de referência da mulher. Ela me convidou para desenvolver uma metodologia baseada na escuta e na escrita para vítimas de abuso na terceira idade. Aceitei sem pensar duas vezes. Criamos oficinas com foco na reconstrução da autoestima, no resgate da memória afetiva e na produção de narrativas pessoais. O primeiro grupo foi formado por 10 mulheres com idades entre 60 e 82 anos. No primeiro encontro, muitas chegaram em silêncio, com os ombros curvados e a culpa nos olhos. No último, estavam contando suas histórias em voz alta, com a voz tremendo, mas com o peito aberto. Uma delas, Dona Nilda, disse olhando para mim: demorei uma vida para entender que não fui culpada. Você me ensinou a me perdoar. A emoção, porque sabia que ali, naquele exato momento, eu estava presenciando uma cura. E cura, eu aprendi, não é esquecer. Cura é lembrar sem sangrar. Cura é poder olhar para o passado e dizer: você não me destruiu. Dia em que recebi a carta da penitenciária, chegou como um vento frio por baixo da porta, mesmo com o sol brilhando alto no céu. Eu estava na cozinha preparando pão de queijo para Adélia, que dormia na poltrona, com uma manta sobre as pernas, quando o carteiro tocou a campainha. Peguei o envelope sem atenção no início, mas ao ver o selo da Secretaria de Administração Penitenciária, minhas mãos congelaram. Era um envelope pardo, com meu nome completo escrito em letras firmes e escuras. O mundo pareceu se aquietar. Ao meu redor, o som do forno, o canto dos pássaros, até mesmo a respiração de Adélia menos, tudo sumiu, como se o tempo tivesse prendido o fôlego comigo. Sentei-me à mesa, o envelope fechado diante de mim, e senti meu coração martelando dentro do peito. Levei quase meia hora até criar coragem para abrir. O papel veio dobrado em 3 partes, manchado de suor e tinta desbotada. A letra era dele. Reconheci de imediato, mesmo depois de tantos anos. E as palavras começaram assim: se estiver lendo isso, é porque meu tempo acabou. Soube, antes mesmo de terminar, que ele estava morto. As palavras seguintes vieram como lâminas. Ele pedia perdão, dizia que estava doente, que a prisão tinha destruído o que restava da humanidade nele menos. Como se isso pudesse ser chamado de punição. Dizia que rezava por mim todos os dias, que não conseguia dormir sem ver meu rosto, e que, mesmo não merecendo, esperava que um dia eu pudesse encontrar a paz. Não chorei, não gritei, apenas li. E quando terminei, dobrei o papel com calma, o coloquei dentro de uma caixinha de metal, onde guardava coisas que não serviam para serem exibidas, mas que por algum motivo não consegui jogar fora. Caminhei até o quintal, me sentei na sombra da goiabeira e fiquei ali por horas. Não era raiva o que eu sentia, era algo mais difícil de explicar. Era um vazio diferente, menos como se o fim dele não mudasse nada do que ficou em mim. Mas tempo. Uma parte minha parecia finalmente soltar um peso que carregava sem perceber. Eu sussurrei, quase sem som: você não venceu. Depois fechei os olhos e senti a brisa no rosto, como um afago de resposta da vida. Adélia acordou mais tarde e me encontrou ainda no quintal. Sentou-se ao meu lado com sua xícara de chá e apenas me observou por um tempo. Eu disse a ela, com a voz limpa: ele morreu. Ela sentiu, colocou a mão sobre a minha e respondeu: e você continua viva, minha filha. Tão viva. Aquilo me atravessou como uma lâmina delicada. Ela estava certa, e eu estava viva, com tudo que vivi, com tudo que me arrancaram, com tudo que superei,
eu ainda estava aqui, inteira, ainda que costurada. E com essa verdade pulsando no peito, comecei a entender que às vezes, o perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas uma porta que abrimos dentro da gente. Não para esquecer, mas para assegurar. Nunca mais toquei naquela carta, mas também nunca mais pensei em vingança. Meu passado naquele dia deixou de ser ferida para virar cicatriz. Com o tempo, passei a dedicar mais energia ao grupo de mulheres. Nossos encontros cresceram. Agora tínhamos terapeutas voluntárias, rodas de escrita, dias de música e até oficinas de dança para as mais dispostas. Assistir à transformação daquelas mulheres era como rever minha própria vida através de múltiplas versões. Dona Nilda começou a usar batom vermelho. Depois de 30 anos, Neuza voltou a fazer crochê. Aparecida decidiu visitar o túmulo da mãe e dizer em voz alta que não tinha culpa de nada. E em cada gesto dessas mulheres havia uma revolução delicada acontecendo. Certa vez, uma senhora chamada Ruth me disse, com lágrimas nos olhos: "Você não sabe o que é chegar aos 70, acreditando que foi você quem provocou o próprio sofrimento." E então, pela primeira vez, ouvir alguém dizer: "Não era sua culpa." Essas palavras me deram mais sentido do que qualquer prêmio, qualquer elogio, porque o sábia sabia com o corpo inteiro o que era carregar essa culpa. E também sabia como era liberta lá. Adélia, já bem fragilizada, acompanhava tudo à distância, sentada na varanda com uma manta nas pernas e um livro sempre aberto no colo. Mesmo quando os olhos já não conseguiam acompanhar as letras, eu lia para ela quase todas as tardes, e ela dizia: "Você tem a voz da sua mãe." Um dia, enquanto eu terminava a leitura de um poema que escrevi, ela segurou minha mão com mais força que o habitual. Olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez prender a respiração e disse: "Eu já posso ir, Clotilde. Você ficou pronta." Meu coração apertou, e eu disse: "Fica só mais um pouco." Ela sorriu, fraca, e respondeu: "Você é o meu legado." E fechou os olhos como quem termina um livro. Na semana seguinte, ela partiu, de forma tranquila, como sempre. Foi, dormindo, sonhando, e deixando em mim um amor tão imenso que até hoje me embala, nos dias em que o silêncio volta a pesar. No dia do velório, fiz um discurso simples, contei sobre a mulher que me adotou sem precisar, que me salvou sem prometer, que me curou apenas me vendo. E disse: "Se hoje eu sou referência de coragem para alguém, é porque alguém primeiro teve coragem de me amar inteira, mesmo quando eu só me oferecia em pedaços." As pessoas choraram, mas havia uma serenidade no ar, a sensação de que ela cumpriu tudo o que veio fazer. Plantei uma árvore no quintal, depois que ela se foi. Coloquei um papel com seu nome enrolado entre as raízes. Era uma oliveira, símbolo de paz. Toda vez que sento a sombra dela, sinto a Adélia perto. Às vezes, falo com ela. Conto o que as mulheres do grupo estão fazendo. Falo das crianças da escola, das oficinas, dos textos novos que escrevo. Ela está em tudo. Hoje, aos 73 anos, posso dizer que minha história não é só sobre dor. É sobre transformação. É sobre alguém que não foi salva a tempo, mas que escolheu, com cada pequena decisão, se salvar por inteiro. Eu sou filha da dor, sim, mas também sou filha do amor, filha da coragem, filha da mulher que me estendeu a mão quando eu só via abismo. E agora, com tudo que vivi, com tudo que construí, posso dizer, olhando para qualquer menina ferida: sua história ainda está sendo escrita. Não se entregue à sombra, porque o sol sempre volta.